Caiu. Caiu a internet. Vou começar de novo. Ainda bem que caiu agora, porque se fosse depois não ia ficar salvo. Ia perder. Quando cai a gente perde a live. Voltamos, Eduardo. Bom, vamos lá. Estamos de volta. Então, a pergunta que eu tinha feito, não sei se vocês chegaram a ouvir antes de cair, se da onde surgiu o gin. Não sei se chegaram a ouvir. Então, fica aí para vocês responderem para mim. Já acertou, né? Board of Drinks, que é do Ronald, foi na Holanda. Não, Bruno, apesar de todo mundo imaginar, a grande maioria imaginar que foi na Inglaterra, não foi na Inglaterra. O gin surgiu na Holanda, tá? Deixa eu pegar minha colinha aqui. Pelo médico Francisco de Boé, em 1650. E apesar de ter surgido na Holanda, ele se popularizou na Inglaterra, e não só se popularizou, mas como desenvolveu toda a indústria do gin foi na Inglaterra, e aí por isso essa associação do gin com os ingleses, apesar de não terem criado ele, tá? O gin, ele vem na verdade de uma outra bebida chamada Genever ou Genebra, que é o avô do gin. E o gin é um derivado dessa bebida, que leva ao zimbro, é uma baga de um pinheiro europeu, bem baixinho, e que é um ingrediente obrigatório para ser considerado um gin, senão ele não é considerado um gin. Tá? E gin vem do nome de Genivre, que em francês significa zimbro, que é o ingrediente principal do gin. Tá? Então, como a live caiu, né, tenho que falar para vocês não compartilhar com menor de idade, beber com moderação e apertar aí o coraçãozinho para dar visibilidade para a live. Quem tiver pergunta vai colocando nos comentários ou nesse quadradinho com o pontinho de interrogação também, tá? Tanto faz. Então, como eu falei para vocês, surgiu aí na Holanda em 1650 e foi popularizado e desenvolvido na Inglaterra no século XVI, tá? Eu acho que todo mundo deve saber que aí até poucos anos, uns 8 anos, quase não se ouvia falar sobre gin, quem dirá gin tônica. E hoje em dia tem esse boom de gin, e o mercado está crescendo cada vez mais em torno dessa bebida. A verdade o zimbro é maravilhoso, Gui, e dá para usar até na culinária, ele fica bom com carne de porco. Só para dar a dica aí para vocês. O zimbro não é difícil de achar, tá? Em Mercadão vocês encontram o zimbro. É uma baguinha, uma bolinha preta, parece uma pimenta preta ou pimenta do reino, um pouquinho maior e mais macia. E é bem aromática. Então, voltando. Então existe essa tendência internacional, que é uma nova tendência internacional, tá? Mas por que nova? Porque o gin, como vocês sabem, não surgiu hoje, a gin tônica também não surgiu hoje, mas ela volta com força no cenário aí da coquetelaria, mas nunca deixou de existir, tá? E de acordo com a Aline Bortoleto, pesquisadora da Exalc USP em Piracicaba, há 6 anos começaram as marcas de pequenas destilarias no Brasil. Isso faz 6 anos no Brasil, tá? E só para vocês terem uma ideia, quantos gin vocês acham que existe aqui quantas marcas de gin vocês acham que existem no Brasil, marcas nacionais mesmo? E nos últimos 4 anos duplicou o número de destilarias ou de marcas de gin na Inglaterra. E na Inglaterra a gente fala aí de números de milhares de marcas de gin, só ingleses, tá? Que lá também é bem expressiva, obviamente, porque é a bebida principal deles. Então hoje são... o gin é quase um amo ou odeio, né? Mas o pessoal está aprendendo a beber o gin, graças aí à gin tônica. Apesar de não se resumir só a gin tônica, a coquetelaria com a base de gin. E o gin, como a Sara
mencionou aí, ele foi bastante marginalizado com muitas bebidas alcoólicas, tá? Chegou a ser proibida na Inglaterra, como a cachaça foi proibida aqui no Brasil, como o absinto foi proibido no mundo inteiro, justamente por conta do alcoolismo, tá? E dos problemas causados, obviamente, não pelo gin, mas pelo excesso do consumo da bebida alcoólica. E sofreu, então, proibição, sofreu problema com imposto, tá? Até que isso passou. O gin, para quem não sabe, ele é basicamente uma vodka, tá? Então ela é uma bebida bastante destilada, várias vezes destilada, e o que ela chega a ser neutra, então ela chega a ser como uma vodka, é neutra em sabor, em aromas. Mas ela, quem conhece sabe que ela é um perfume, mas por quê? Porque é basicamente esse álcool neutro, que é o gin, ele é macerado com o zimbro com outros botânicos, o que dá o perfume dele. Hoje em dia ele é indicado pelos nutricionistas para quem faz dieta. É um mito. Oi, priminha, você tá boa? É um mito de que o gin é indicado para dieta, tá? Como qualquer outra bebida alcoólica. O gin não emagrece, o gin tônica não emagrece, muito menos a gin tônica. Mas por quê? Porque quem... Gravado aqui de novo, acho que a internet está oscilando hoje. Mas voltando, para quem lembra, os carboidratos, né, tem seus números de calorias, assim como as proteínas, assim como os lipídios. E o álcool também. O álcool é o mais calórico de todos esses macronutrientes, né? Então, ainda mais uma bebida destilada, desculpa, que tem um teor de álcool bem maior, por exemplo, de um vinho ou de uma cerveja. Chega aí a ter 30%, 40% de álcool. Então, quanto mais álcool, mais calórica é a bebida, tá? Gin não emagrece. Voltando. Onde eu estava? Então, quem quiser fazer um teste com o gin é legal. Se tiver o gin em casa, coloca ele um pouco na mão, tá? Esfrega na mão e cheira. Vocês vão sentir que ele é bem perfumado. Ou põe na taça mesmo, tá? E vem aquele boom de perfume. Ele é basicamente um perfume, tá? Mas por quê? Porque o gin ele leva então o zimbro na base. E aí vários outros botânicos. Pode ser frutas, pode ser raízes, pode ser ervas, tá? Pode ser especiarias. E aí é o que vai dar a característica, o diferencial de cada marca de gin. Tem exatamente, Carlos. No Brasil, o gin ele tem entre 35 e 54% de álcool, tá? E aí varia de país para país. Tem países que o gin não pode ter menos que 40%, ele pode ter mais que 54%. No Brasil é proibido bebida com mais de 54% de álcool. E o que diferencia dos gins nacionais com os gins importados são justamente nossas frutas. As marcas nacionais têm usado frutas típicas nossas, têm usado ervas brasileiras para dar o diferencial das nossas marcas. E é onde a gente pode trabalhar dentro do mercado etílico, porque as marcas internacionais a gente sabe que elas têm poder de marketing e têm poder também de preço para concorrer aqui dentro, né? E as marcas brasileiras não, então elas têm que focar em qualidade e têm focado. Disse muito gin brasileiro muito bom. Aliás, quem puder, compre gin nacional, tá? Que não vai se decepcionar. E para valorizar o nosso mercado também, tá? São mais de 150 marcas de gin nacionais hoje no Brasil. Se são nacionais é brasileiro. Saudade, Roberto. Qual a melhor marca para você em relação à qualidade? Nossa, Bruno, eu vou mostrar para vocês duas marcas hoje, mas olha, cada vez eu compro uma marca diferente, porque são tantas que eu ainda, de verdade, eu ainda nem me decidi não de que marca que é melhor. Mas as nacionais tem umas com bastante potencial, que usa, por exemplo, caju na formulação, usa castanha do Pará, e assim como tem bastante marcas estrangeiras que também usam os botânicos de suas regiões. Mas eu não tenho nenhuma preferida, por enquanto. Está crescendo muito o mercado. Cada vez está sendo mais marca de gin nova.
Tanto é que as próprias destilarias de cachaça no Brasil, eles usam um período de entre safra, quando eles não podem produzir cachaça, eles estão adaptando seus alambiques para produzir gin. É um meio de, né, aumentar a renda e a lucratividade dos produtores. Obrigado, priminha. Então, quem tiver gin, eu acho que eu já vou começar aqui, fazer a nossa gin tônica. E aí a gente vai conversando, tá? A gin tônica, no início, ela era preparada num copo longo, como esse, tá? No long drink. Só que hoje foi substituída por uma taça, tá? Por quê? Justamente por causa das quantidade de expressões de aromas que o gin tem. E aí fica mais fácil da gente perceber esses aromas quando a gente está falando de uma taça, tá? Porque ela permite que abra os aromas do gin e a gente possa perceber melhor, tá? O que o copo longo não permitia. Então isso mudou, tá? Eu vou fazer... primeiro, antes de eu fazer, só lembrei de um detalhe sobre os estilos de gin, tá? Então existe o estilo mais tradicional, que é o London Dry Gin. O gin ele pode ser feito no mundo inteiro, tá? E o London Dry Gin, que é... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, se vocês conseguem ver, tá? Ele é um estilo de gin, não é que é o gin feito em Londres, tá? Ele pode ser feito no mundo inteiro e é um dos estilos de gin, tá? Como existe o Dry Gin, que é o gin mais seco, com até 6 gramas de açúcar por litro. E tem o Old Tom Gin, que é mais difícil de achar no Brasil, que é um gin mais doce. E temos os Flavored, que são os saborizados, como esse aqui que eu não vou mostrar a marca. Mas vocês conseguem ver que ele é rosinha? Ele é saborizado, tá? Não vou usar nem esse aqui. Eu vou usar o Plymouth. Não sei se vocês conhecem Plymouth, tá? Ele é o gin que foi feito, ele começou a ser feito em 1793. Ele recebe esse nome porque era uma denominação de origem geográfica, igual existe para champanhe na França ou para conhaque também na França. São gins que só podem ser produzidas na cidade de Plymouth, na Inglaterra. Só que hoje em dia só existe um gin produzido nessa cidade, que é exatamente esse. Então essa denominação caiu. Mas ele é produzido, só para vocês entenderem também, esse é um gin produzido com 12 botânicos, tá? Então o zimbro mais 11 botânicos. O caso do Tanqueray são 4, tá? E aí existem muitas outras opções. Por exemplo, o Monkey 47, que são 47 botânicos, The Botanist, que são 30, sendo que são 22 exclusivos da ilha onde é produzido. Tem um gin que é produzido só com as especiarias do jardim lá de Londres, e assim vai indo. Tem gin brasileiro que só produzido com ingredientes brasileiros, com exceção do zimbro, que é obrigatório. E assim vai indo. Vamos começar com a nossa gin tônica. Então, para preparar uma gin tônica, são 50 ml de gin. Vão chegando, pessoal. Quem está chegando? Oi, Fábio. Tá bom? Cadê a tampinha? O que aparece espelhado? Aparece espelhado. Então, quem tiver e colocar na taça vai perceber que ele é bem perfumado o gin, tá? Quando a gente estiver degustando bebidas destiladas, não precisa enfiar o nariz na taça igual o vinho, tá? Porque ele tem potencial alcoólico bem maior, de longe você já sente, tá? Porque ele é bem perfumado, ele é basicamente um perfume. Porque imagina, é um álcool neutro, macerado com um monte de botânicos, ervas ou infusionado, tá? E então ele fica um perfume mesmo. Então 50 ml de gin, tá? Vou colocar gelo na taça, bastante gelo. Ficar espelhado mesmo no vídeo. Então gelo, bastante gelo.
Então, no caso, por exemplo, do Tanqueray que eu falei para vocês, ele é feito com 4 ingredientes, que é o zimbro, que é o obrigatório, tá? Raiz de angélica, semente de coentro e alcaçuz. 4 ingredientes, tá? Tem quem fale que quanto mais ingredientes, mais complexo o gin, portanto, com maior qualidade. Na verdade, qualidade está ligada a equilíbrio. Não adianta ter 47 ingredientes e não ser equilibrado, tá? Lógico, o Mankin tem 47 e é bem equilibrado. O Tanqueray tem 4 e é bem equilibrado, tá? Então, você tem que saber dar equilíbrio para as especiarias que estão dentro do seu gin, tá? No caso do Plymouth, que eu usei, são 7 ingredientes, tá? O zimbro, eu vou ler aqui que eu não lembro todos de cabeça. Semente de coentro, casca de laranja, casca de limão, cardamomo, raiz de angélica e raiz de lírio, tá? Então são 7 ingredientes nesse gin. No caso, por exemplo, de um gin saborizado, que é o caso desse aqui, vocês veem que ele é rosinha porque ele é saborizado com morango, tá? Ele mesmo fala aqui, ó, cadê? Deixa eu achar. Aqui, ó, vocês acham? É que vai parecer espelhado, tá? Mas está escrito strawberry e menta. Tá? Então ele tem já 2 ingredientes na formulação. Para vocês entenderem do que é feito o gin de vocês, estava na internet hoje. É um coquetel refrescante, tá, Carlos? Por isso que vai bastante gelo, tá? Ele vai diluir porque eu vou ficar conversando com vocês, tá? Na teoria a gente faz e já manda. Oi, Luiz Jerome, Canadá. Ó, o Ibope Internacional, Elvis. Incrível Elvis. De novo aqui. Primeiro a me ensinar tudo. E então, eu não sei qual é a marca de gin que vocês têm em casa, então faz o deverzinho de casa, entra lá na internet, coloca a marca do gin e as especiarias do que ele é feito, tá? Por quê? Porque o que a gente vai colocar de guarnição dentro do gin precisa puxar esse ingrediente que está ali dentro, tá? Não adianta eu colocar, por exemplo, pepino aqui no Plymouth, sendo que não vai pepino na formulação dele, tá? Que tá na moda. O único gin do mundo que vai pepino é o Hendrick's, tá? Mas ficou uma moda de colocar pepino em tudo que é gin tônica, o que não adianta, tá? Então, se não for Hendrick's, não tem por que colocar pepino. No Plymouth, como eu falei para vocês, que vai casca de laranja, casca de limão, cardamomo, semente, raiz de angélica e tal. Então tem algumas opções do que colocar aqui dentro. Eu vou colocar, então, continuando, tá? Coloquei 50 ml de gin. E existe uma tendência agora de colocar 3 por 1 no gin tônica, tá? Então 50 de gin, 150 de tônica. Eu vou colocar aqui 150, tá? Mas já explico outra questão para vocês. O importante é que a tônica esteja gelada já, para não diluir tanto o gelo e para manter também as borbulhas por mais tempo, tá? No coquetel de vocês. Mas geralmente uma latinha de tônica é suficiente para fazer 2 gin tônicas, tá bom? Então, ok. Coloquei gin e tônica. Aí, gin tônica. Tá aí explicado o nome do coquetel. Por que será? Então, gin tônica. E aí, então, como na composição do Plymouth vai casca de limão e vai cardamomo, é o que eu escolhi colocar como guarnição da minha gin tônica, porque são os ingredientes que eu quero puxar, que eu quero valorizar, tá? Então eu quero sentir mais esse cítrico e essa especiaria do coquetel, tá? A maioria dos gins são feitos com base de algum cítrico, então caso você não saiba do que é feito o seu gin, você pode colocar uma rodela de limão, que não vai estar tão errado assim, que provavelmente deve ter algum cítrico na composição. Mas uma coisa, eu vou colocar 2 sementinhas de cardamomo, tá? Cardamomo, para quem não conhece, ó. Ele é bem aromático, tá? Uma especiaria. Eu vou colocar só 2, não precisa de mais do que isso. Porque não é pra ficar uma piscina de bolinha aqui, tá? Eu só vou apertar essa bundinha que ficou do limão, só vou apertar aqui só pra dar um pouquinho de aroma, tá? Na taça e no coquetel. Então,
Não adianta ficar colocando um monte de especiaria aqui dentro, tá? Para não ficar aquela piscina de bolinha, igual fala a Nelly Pereira. Também não adianta colocar um monte de fruta aqui dentro para virar um clericô, uma sangria, tá? Então vai com calma, porque é só guarnição, é só pra gente valorizar os ingredientes já do próprio gin, tá? Se vocês têm dúvida do que é feito o gin ou de qual é a expressão de aroma dele, faz o teste. Eu coloco um pouco na mão e cheira, coloca na taça. Porque a gente tem gin que é mais cítrico, tá? A gente tem gin que ele é mais puxado para especiarias. A gente tem gin que é mais herbáceo ou vegetal. Tem gin que é mais floral, tá? Então isso é importante, tá? Por exemplo, esse saborizado aqui, ele vai menta. Então eu poderia, se eu tivesse feito com ele, eu poderia ter colocado uma hortelã junto, tá? Só uma hortelã. Não precisava ter colocado ou morango, tá? Que vai morango nele também. No Tanqueray eu teria colocado só um limão, tá? Como vai cardamomo aqui, eu coloquei cardamomo e limão, tá? Exato, Elvis, nada de salada no gin tônica, que olha, tá na moda e virou salada. Então gin tônica não vai salada de fruta, tá? Gin tônica também não vai xarope, aí já não é mais gin tônica, tá? Pode ser um outro coquetel, mas não é gin tônica. Não vai o suco da fruta, então no caso eu não vou colocar suco de limão aqui dentro da gin tônica, porque também já não é gin tônica. Aí você está quase indo pro Tom Collins, que é outro coquetel em outra taça, feita com água com gás ou clube soda. Tá? Então não se bate também, tá? Tem lugar que eu trabalhei que o pessoal pedia para bater com açúcar, tá? Já não é gin tônica também, tá? Outro detalhe, eu só vou beber aqui, tá? Saúde para vocês. Que eu estava falando para vocês da tônica, o que acontece com essa regrinha do 3 por 1? Existe gin que é igual esse, tem 37% de álcool, tá? Não sei se dá pra ver. Tem 37. Já o Tanqueray tem 47%. Ou seja, são 10% de teor alcoólico de diferença. Faz diferença eu colocar 50 ml de tônica num ou no outro, tá? Então, dependendo do gin que você está usando, talvez você tenha que colocar mais tônica. Outra questão, a gin tônica, então voltando um pouquinho para a história, tá? Ela surgiu aí com soldados ingleses nas suas idas à Índia. E eles tomavam bastante, eles tinham que tomar quinino para poder combater a malária que atacava eles. Só que o quinino ele é muito amargo. Quem já tomou água tônica sabe do amargor da água tônica, que nem sempre agrada a todo mundo. Mas antigamente era ainda mais amargo. Para disfarçar esse amargor, eles começaram a misturar com gin. E aí surgiu a gin tônica como um remédio, como outras bebidas também surgiram como remédio, tá? A água tônica não se deixa iludir, apesar do nome de água, ela não é uma água, ela é um refrigerante. Então ela tem açúcar, e não é pouco, tem açúcar como qualquer outro refrigerante. Mas ela tem o amargor característico da quinino, tá? E nem todo mundo gosta, mas é questão de aprender a gostar, tá? E quem tiver perguntas, vai me mandando perguntas. Vou ver se eu falei tudo o que eu precisava falar para vocês. Também tem gin com expressões mais de pimenta também. Ele fica perfumado. Nesse caso desse gin, ele é mais cítrico e tem especiaria. E o amargor da água tônica. Vamos ver se tem perguntinhas. Eu fiz essa live da gin tônica porque a Liliane me pediu, perguntando se na gin tônica podia ir suco de fruta. Como eu falei pra vocês, não vai suco da fruta, tá? No máximo vai a fruta ou em rodelinha a fruta, ou você pode colocar a casca do cítrico, tá bom? E senão não é mais gin tônica. A próxima live que eu vou fazer vai ser sobre o Negroni, que foi o pedido da Lua. Diferença entre gin tônica e Tom Collins, tá? O Tom Collins, Tom Collins seria feito num copo Collins, que é basicamente um long drink. Um pouco mais fino e mais comprido do que esse, tá? Daí o nome Tom Collins por causa do copo, tá? Ele vai
gin, igual na tônica, só que ele vai o suco do limão siciliano, xarope de açúcar e água e clube soda, tá? Então ele é um pouco diferente. Então quando o pessoal pede gin tônica com limão espremido e açúcar, tá quase sendo um Tom Collins. Oi Maria, seja bem-vinda. Oi Tati, seja bem-vinda. Mais perguntas, pessoal? Senão já vou encerrando a live. Obrigado de novo por quem esteve, quem assistiu as outras lives, seja ao vivo ou não. E por quem está aqui também, quem for assistir mais tarde. Quem tiver mais ideias sobre lives, vai mandando no direct para mim, ou deixando nos comentários também quando eu postar. E é isso, pessoal. Bom sábado para vocês, bom final de semana. Fiquem seguros em casa. É isso aí. Tchim, tchim. Obrigado, Bruno.